Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Passando aqui muito rápido, pós-culto, culto abençoadíssimo hoje, onde Deus falou muito ao meu coração sobre nossa entrega, e é por isso que hoje eu estou aqui, mesmo que tarde da noite, para poder liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Até porque não tem a hora para a gente poder falar sobre Deus, né? Não tem hora para isso. É de manhã, é à tarde, é à noite. Não, toda hora é hora para a gente poder falar sobre Ele, ministrar sobre Ele. E eu tenho certeza que agora é o momento que Deus quer falar muito ao seu coração sobre algo muito específico, porque a palavra que eu trouxe aqui para vocês agora é uma palavra que Deus ministra muito ao meu coração durante muito tempo, e eu quero trazer para vocês. Boa noite, Jussiele, Laurentino, Regina, Gilberto, sejam bem-vindos aqui. Lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 19 em diante, diz o seguinte: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu quero falar com vocês muito rapidamente, muito breve, sobre o poder da oração e o poder do jejum. Muitas pessoas querem viver uma transformação de vida. Muitas pessoas querem viver algo extraordinário. Muitas pessoas querem mudar de vida. Eu tô passando por um problema, eu quero melhorar, eu tô com uma dificuldade, eu quero sair dessa dificuldade. Eu tô com um financeiro abalado e eu quero melhorar financeiramente. Eu quero ter mais conhecimento de Deus. Nessa situação aqui que eu acabei de ler para vocês, um cara, um homem, tinha um filho e ele é endemoniado. O filho desse homem, ele está endemoniado. E os discípulos vão lá para expulsar, só que eles não conseguem expulsar. E aí depois os discípulos chegam até Jesus e perguntam: por que a gente não conseguiu? E aí Jesus diz: porque essa casca só sai com jejum e oração. Então a gente começa a entender nesse momento que existe coisas na nossa vida que só vão sair com jejum e oração. Tem coisas na nossa vida que só vão se movimentar com jejum e oração. Tem coisas na nossa vida que só vão se mover, só vai ser transformado à medida em que eu jejuar e eu orar. Porque são dois níveis de profundidade com Deus. Tem muita coisa que somente a oração resolve. Tem muita coisa que só o jejum também vai resolver. Só que agora tem coisas que precisam dessa unidade, que é o jejum e a oração. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, alguma coisa na sua vida que você ainda não está conseguindo exercer aquele lugar que você tanto gostaria de exercer e viver aquilo que você ainda tanto está querendo viver, mas ainda não viveu, e você diz: eu já orei tanto, ou eu já jejuei tanto. Unidade dessas duas coisas. Você precisa orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Quando eu iniciei meu processo de transformação, abrindo mão da prática da homossexualidade, eu entrei nessas duas áreas da minha vida. Eu comecei a orar mais e eu comecei a jejuar também. Não adiantava nada só orar ou só jejuar, era um complemento. Eu tive que orar de um lado, jejuar do outro e unir essas duas forças. E aí sim, eu comecei a viver uma transformação genuína na minha vida. E até o dia de hoje, eu tô vivendo ela. Então não adianta nada eu só orar de um lado ou só jejuar do outro. Eu preciso desse complemento. Eu preciso jejuar e orar, jejuar e orar. E o que é a oração? A oração é você falar com Deus. E o jejum é você abrir mão de algo para poder mortificar a sua carne. Eu, por exemplo, gosto muito de bebidas, por exemplo, refrigerante, suco, café, esses líquidos assim que são gostosos. Eu acho muito bom, então eu gosto de abrir mão disso. Meu jejum muitas das vezes é de líquidos. Ou, por exemplo, doce. Eu amo comer um docinho ali de vez em quando. Eu abro mão de doce. Então eu entro no jejum de não comer doce. Ou eu acordo e fico um período sem comer. Então eu vou ficar até meio-dia no jejum. Só ali conectando com Deus, fazendo o que tem que ser feito. E é isso. E aí é quando as coisas realmente acontecem na nossa vida. É aí quando as coisas realmente fluem na nossa vida. É aí quando as coisas de fato se tornam verdadeiras na nossa vida. A homossexualidade é um peso emocional na vida de muitas pessoas que só vão sair se começar uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração a Deus, uma vida de jejum a Deus. Porque a pessoa precisa, primeiro ponto, querer viver essa transformação, acessar a forma de transformação para aí então viver a transformação. Você que está me escutando agora, Deus quer fazer você viver algo extraordinário. Só que você precisa querer viver esse algo extraordinário e buscar por esse algo extraordinário. Como? Através da oração
e através do jejum. Eu, Pierre, tive que abrir mão de muitas coisas para estar aqui, hoje falando sobre isso com vocês. Eu, Pierre, tive que orar muito para poder hoje estar aqui falando com vocês. Jejuar muito para estar aqui falando hoje com vocês. Da mesma forma que talvez você daqui a alguns dias estará cuidando de muitas outras pessoas. E aí vai ser você que vai estar ali cuidando e falando para outras pessoas. E isso vem fruto de oração e de jejum. É preciso ter fruto de oração e de jejum. Porque como Jesus disse aqui para os discípulos, se não orar e não jejuar, não vai ter a expulsão desse tipo de demônio. Ou vai viver a transformação. Ou vai alcançar o lugar que quer alcançar. Ou vai viver aquilo que deseja viver. Oração e jejum é o que faz o movimento espiritual acontecer na sua vida. Então, se você ainda não está vivendo aquilo que você tanto gostaria, é pela falta da oração e do jejum. Ah, Pierre, mas eu não consigo. Cara, o jejum, ele não é definido por tempo. Se você ficar 30 minutos em jejum, mas orando a Deus, é o momento de jejum que você pode fazer naquele dia e Deus vai aceitar e vai estar tudo bem. É o quanto você consegue, é o quanto você está disponível, é o quanto você deseja, é o quanto você quer. Então entenda no dia de hoje que Deus ele te convida para uma vida de oração e para uma vida de jejum. Porque existem movimentações espirituais que só acontecem quando oramos e quando jejuamos. A homossexualidade é algo tão intenso na vida de muitas pessoas, porque já foi muito intenso na minha vida, só que hoje eu aprendi a controlar os meus sentimentos e meus desejos e não mais ser controlado por eles. Só que foi fruto de muita oração e muito jejum. E é por isso que você hoje talvez não acredita nessa transformação, sabe por quê? Porque você não tem vida muito menos de oração e nem de jejum. Então você não vai acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas se permita entrar numa vida de oração, numa vida de jejum, onde você vai mortificar a sua carne para você ver se Deus não entra e não transforma a sua vida. Porque Ele transformou a minha. Ele mudou a minha história. Ele mudou o cenário da minha existência. Ele mudou o meu olhar, a minha audição. Ele mudou tudo. Ele também pode mudar o seu. Só que você precisa ter um posicionamento. Você precisa querer essa mudança. Eu posso fazer jejum até afetar a minha saúde? Manuel, você pode, desde que o jejum esteja ligado à oração. Então, tipo assim, Senhor, eu vou matar a minha carne, mas eu vou estar conectado com o Senhor. Passou mal, voltou. Porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então você tem que ir no nível master de obediência, não de sacrifício. Entendeu? Você tem que ir no nível master de obediência. Jejum, 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 oração, oração, oração. Começou a se sentir mal, parou. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Entende? Então vamos lá, só para me finalizar aqui. Deus te convida para uma vida de jejum e para uma vida de oração. É isso que vai transformar a sua vida. Porque é muito fácil os gays dizerem: Deus não transforma, Deus não muda, Deus não pode fazer isso porque os gays nasceram assim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus jamais faria alguém nascer de uma forma que no futuro ele abominaria e falaria na palavra dele que é errado, que é pecado, que é contrário à vontade dele e você teria que lutar contra. Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque ninguém nasceu assim. Isso foi algo que a vida, as circunstâncias, a criação trouxe sobre você e te fez acreditar que você nasceu assim. Deus não faz ninguém nascer assim. Sabe por quê? Porque é antinatural. É antibíblico. Então ele não te fez nascer assim. Mas é por isso que você precisa de uma vida de oração. É por isso que você precisa de uma vida de devoção a Ele, de jejum a Ele, de entrega completa do seu corpo, da sua alma e do seu espírito para Ele transformar a sua vida. Ele foi capaz de transformar a minha. Ele também quer transformar a sua. Feche os seus olhos nesse momento, Pai. Nós te entregamos esse dia, essa noite, esse momento e pedimos, Pai, para que o Senhor venha trazer a consciência sobre nós da importância de orarmos com frequência e da importância de jejuarmos, Pai. Porque a Tua palavra declara que existe coisas na nossa vida que só saem com jejum e oração. Então, se eu estou vivendo algo que eu não estou conseguindo tirar, não estou conseguindo ter o controle, não estou conseguindo fazer nada, é porque eu preciso orar e eu preciso jejuar para
para que haja movimentação nessa área. Então, Deus, nós pedimos, Pai, força para jejuar, força para orarmos mais e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, porque se melhor é obedecer do que sacrificar, nós queremos obedecer a Tua palavra, que declara que o poder do jejum e o poder da oração em unidade muda todos os cenários. A fé, como um grão de mostarda, se dizer ao monte, vai para lá, ele vai. Então, Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais e eu preciso ativar mais a minha fé. Fazendo isso, eu vivo uma transformação extraordinária na minha vida. E é isso que eu declaro e profetizo sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Josiele perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 25. Deus abençoe vocês, boa noite, bom final de noite, que Deus venha falar com vocês, no coração de vocês, e que vocês possam ter um sonho profético essa noite. Eu declaro um sonho profético nessa noite sobre a vida de vocês, e quem sonhar, me conte amanhã que eu quero saber. Grande beijo.